Pessoal, um alerta grave. Existe uma substância extremamente tóxica que é usada em vários locais e você não está sabendo dela. É o monóxido de dihidrogênio, ou ácido hidroxílico. Para vocês terem uma ideia, ela é um dos componentes principais da chuva ácida. Ela causa corrosão de vários tipos de metais. Ela pode causar queimaduras graves. E para piorar, gente, várias pesquisas já encontraram a substância dentro de vários tumores. Isso é sério. E o pior, ela está sendo usada em tão grande quantidade que ela já é um dos principais causadores do efeito estufa. E assim, sabe, a cereja do bolo. A maioria dos pesticidas, na verdade, a maioria dos venenos industriais tem ela como componente. Só que eu esqueci de dizer o outro nome dela. Água. Percebeu? Nenhuma das coisas que eu disse antes é mentira. Mas a maneira como eu coloquei tornou a água uma substância extremamente perigosa. É sobre isso que eu quero falar aqui hoje, sobre a nossa percepção de risco. Porque afinal de contas, isso está completamente zoado nessa pandemia. Quer entender por quê? Vem com o tio, que ele assusta e explica. Pois bem, pessoal, é importante frisar para começo de conversa de que o medo é uma reação necessária. Ela é basicamente universal nos animais que possuem um sistema nervoso central evoluído, né? Nos mamíferos em gerais e alguns outros tipos de animais. É através do medo que a gente garante a nossa preservação. Ela faz parte do nosso instinto de autopreservação ou de sobrevivência. Bem, vamos trazer tudo isso agora para a discussão nossa aqui. O primeiro conceito importante que vocês têm que ter é da percepção de risco. A percepção de risco é o quanto você considera um evento, uma atitude perigosa, né? Que é um exemplo clássico de quando a nossa percepção de risco está colocada no lugar errado. Pois bem, tem pessoas que morrem de medo de avião. Não pode entrar no aeroporto e começa a suar frio. Eu tenho medo! Quantas pessoas morreram de acidentes de avião no Brasil no ano de 2018? Acho que foram 5 pessoas dentro do Brasil, isso, porque pode ter brasileiros que morreram em outros locais. E as pessoas, essas mesmas pessoas, não têm medo de andar de carro, de andar nas estradas, tudo mais, até quando tomam uma cervejinha a mais. Quantas pessoas morreram em acidente de trânsito no ano 2018? Quase 6 mil. Literalmente 1000 vezes mais. É 1000 vezes mais arriscado você andar num carro numa estrada brasileira do que você andar de avião. Mas como os acidentes de aviões são sempre televisionados, né? Chamam atenção, aquela coisa. E principalmente porque no avião você não tem o controle, né? A sensação de impotência é maior, as pessoas têm mais medo. E no carro, a sensação de falsa segurança, porque você está no comando, te traz um conforto. E você não tem medo, sendo que as estradas brasileiras são uma das mais letais do mundo. E a sua percepção de risco está sendo manipulada o tempo todo por diversas pessoas. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu quero que vocês parem um segundo, respirem e pensem de maneira racional. Todas as ações que você está tomando durante essa pandemia, aquilo que realmente é arriscado, aquilo que não é, aquilo que deveria realmente trazer um conforto para você, aquilo que traz um falso conforto para você, mas principalmente aquilo que você tem que ter medo e aquilo que você não precisa ter. Vamos transportar isso de novo para a realidade da pandemia. As pessoas estão discutindo se o uso de máscaras ou não é uma questão de liberdade. Elas não estão nem se perguntando se a lei, a obrigatoriedade universal de máscaras protege elas ou não. Elas estão preocupadas se ela está usando máscara, mas ela está esquecendo que as pessoas em volta delas são canhões de vírus. E elas não estão pensando nisso, no fato de que tá certo. Eu vou ter um pequeno desconforto, mas se for uma obrigação, se tiver policial na rua multando quem tá sem máscara, eu vou estar protegido. Mas para isso foi incutido na cabeça delas que máscaras não funcionam, patati patatá, todas as fake news que vocês conhecem muito bem. Um outro exemplo que eu recebo bastante são aquelas pessoas que estão muito preocupadas se devem limpar as compras delas com álcool gel ou não. Só que é a mesma pessoa que na hora que foi fazer essa compra, colocou uma máscara de tecido, entrou num supermercado lotado, aglomerado, ficou 2 horas na fila e depois chegou em casa. Então, você está percebendo que o maior risco que ela correu foi lá no supermercado. Então, tipo assim,
Essa pessoa até pode passar álcool e limpar todas as compras dela, mas em primeiro lugar, ela tem que colocar no rosto uma máscara boa de preferência, uma N95 PFF2. Na hora que ela for para o mercado, escolher os horários que ele está mais vazio, evitar as aglomerações, evitar as filas longas, e daí sim, quando ela fizer todos esses protocolos de segurança, que ela eliminou 99% do risco de ela ter pego Covid com essa compra, é que ela pode pensar se ela vai passar um alquinho gel naquela lata de ervilha ou não. Em relação à questão de volta às aulas e mandar as crianças para a escola, quem me segue já conhece muito bem a minha postura. Não. Eu acho que todo pai, neste momento da pandemia, deveria ter a opção de escolher se vai mandar seu filho para a escola ou não. Sempre pesando como é que está a pandemia nesse momento e principalmente a sua questão, a sua realidade pessoal. Se ele precisa deixar o filho dele na escola para trabalhar, se tem quem cuide e tudo mais. Mas vamos mais uma vez balizar o ponteiro da percepção de risco. Se você está nesse momento desesperado, morrendo de medo de mandar o seu filho para a escola, é importante você saber, como eu sempre digo, que crianças pegam menos Covid, crianças passam menos Covid e crianças, quando pegam, costumam ter uma doença mais leve. A maioria dos países que não fechou as escolas não notou um grande aumento no número de casos por causa disso e também não notou um grande aumento no número de casos em crianças, comparado com aqueles que não fecharam. Mas por que isso? Porque o lugar mais perigoso para as crianças geralmente está dentro de casa. Vamos colocar assim, escolas onde estão sendo seguidos os protocolos, distanciamento, orientação de uso de máscaras, são locais relativamente seguros para as crianças. Casas de pais que saem por aí, final de semana, vão para o restaurante e tudo mais, não são. Então é aí que as crianças pegam Covid na maioria das vezes, tanto nos países onde a escola fechou, quanto nos países onde a escola continua aberta. Mas, do outro extremo, é importante frisar. Crianças pegam menos, mas pegam. Crianças passam menos, mas passam. Crianças ficam graves muito raramente, mas ficam. Por isso, se na tua cidade, na tua realidade, está tendo um aumento no número de casos absurdo, ou principalmente na escola do teu filho está tendo vários surtos, você tem que repensar às vezes se você pode mandar ele para lá ou não, ou se você tem uma outra alternativa. Porque o Brasil tem números muito grandes, né, relacionados a um país continental. E às vezes você tem um estado que está péssimo de Covid e outro que está muito bem. E mesmo dentro do estado, as cidades. Não importa a realidade dos outros, o que importa é a sua realidade. Outro dado importantíssimo: adolescentes tendem a ter um organismo que se comporta mais como os adultos do que com as crianças. Passados 14 anos, essa proteção das crianças diminui. Nesses casos, nos adolescentes, o que vale é a educação. Os pais têm que ensinar eles a seguir todos os protocolos e se você não confia no teu filho para isso, talvez ele não seja um bom candidato para ir para a escola nesse momento. E por último, gente, vamos balizar o nosso ponteiro em relação às vacinas e às medicações. Sabe? As pessoas estão sendo bombardeadas todo santo dia em notícias que foram feitas, mais uma vez, para vender. Vacina tal causa tal coisa, vacina tal é assim, magnetismo, tudo mais. Vamos organizar o pensamento aqui um pouquinho. Em primeiro lugar, esse discurso que as vacinas estão em testes, que elas são novidade, já não funciona mais, sabe? Já temos mais de 3 bilhões de doses dessas vacinas aplicadas. Até o final do ano, essas vacinas vão ser as vacinas mais aplicadas, talvez, na história da humanidade. Talvez perdendo para as mais antigas, que, contando todas as gerações, foram aplicadas em bilhões e bilhões de pessoas. Ô, Adriano, aqui que tá falando é o Lísias, e eu te peguei. Você achou que eu não ia aparecer nesse episódio, né? Mas cada dia aparece uma novidade nova aí. Tem vacina que tá inflamando o coração, tem vacina que dá coágulo, tem vacina que dá Steve Johnson, tem vacina que tá dando o rebuliço e tem gente que tá tomando vacina e tá morrendo. É, meu querido, esse seu discursinho não pega. Essas biroscas eu não tomo. Tá, em primeiro lugar é importante vocês começarem a perceber a escala das coisas. A gente está falando nesse momento de 3 bilhões e meio de doses de vacinas aplicadas, em contrapartida com alguns milhões de casos confirmados de Covid. Pode ser que o mundo já passou de alguns bilhões de casos, mas a gente não está testando o suficiente. E a gente já sabe, mesmo com alguns milhões de casos apenas, que a Covid é muito mais grave que a vacina. Ponto. Então, só por isso ela já valeria a pena. Mas, independente disso, né, aquela coisa que pareceu bizarra de comparar que a imunidade de pegar a doença é melhor ou pior que a da vacina, ela sempre vai ser pior por um aspecto. Quando você pega a doença, você pode morrer, né?
uma porcentagem de 1% de risco, ou você pode ter sequelas, uma porcentagem muito maior do que isso. Mesmo que as vacinas matassem uma pessoa a cada 100 mil, coisa que elas não fazem, você ainda estava no lucro. E no caso das vacinas da Covid, elas são extremamente seguras. Todas essas reações adversas que estão sendo descritas são extremamente raras. Elas só estão aparecendo em números que dá para perceber, porque a gente está aplicando em todo mundo. Entendam, gente, mais uma vez, se a gente estivesse aplicando soro, água com sal, ainda assim ia ter reação. Se você aplicar água com sal em 3 bilhões de pessoas, vai ter gente que vai ter inflamação no local, vai ter gente que vai ter infecção, pode ter até gente que vai morrer de você ter aplicado soro no braço dele, porque a infecção, infelizmente, tomou a vida dele. E é engraçado como uma pessoa que tem medo dessas reações extremamente raras das vacinas da Covid é a pessoa que não tem medo de remédios, cujas reações costumam ser muito mais comuns do que vacinas. No geral, medicações costumam causar muito mais reações adversas do que vacinas. E aqui também cai por terra, né, um dos pilares do tratamento precoce. Porque se você pegasse todas as pessoas, todas, sem exceção, que tivessem com Covid, e você desse para elas algumas medicações que podem ser que funcionasse até contra a Covid, mas logo no comecinho, está tendo tanta gente pegando Covid que algumas pessoas iriam morrer não da doença, mas dos remédios. Não vou nem falar dos remédios que estão na voga para não causar briga. Vamos dar um exemplo mais simples, né? A azitromicina, outro antibiótico que foi muito usado aqui no Brasil para tratamento da Covid. Vamos supor que eu faça uma pesquisa e descubro que ela é muito boa contra a doença. Ela consegue reduzir a mortalidade, isso é um número bom, hein? Em torno de 50%. Isso é fantástico, quase não existe. Um remédio consegue reduzir pela metade o número de mortes. Só que daí eu vou ter que dar no começo, não é todo mundo que eu vou pegar. No Brasil estima-se que já deve ter tido mais de 50 milhões de pessoas com Covid. Vamos supor que 10 milhões deles eu consegui dar um comprimidinho de azitromicina e, consegui fazer o tratamento precoce com ela. Pensando na mortalidade geral da Covid, desses 10 milhões seriam 100 mil mortes. E eu dando, né, a azitromicina que reduz pela metade, ó que maravilha, consegui evitar 50 mil mortes. Fantástico! A azitromicina salva vidas. Qual que é o problema? Se eu der azitromicina para 10 milhões de pessoas, eu vou ter vários outros efeitos colaterais da própria droga. Porque para eu salvar essas 50 mil pessoas, né, eu tive que dar o remédio para as outras 9 milhões 950 mil que, no geral, não iam ter uma doença grave ou vão ter uma doença grave e o remédio não ajudou, ou que iam ter uma doença tão grave que o remédio não ajudou e vão morrer de qualquer jeito. E dentro desse universo de 10 milhões de pessoas, você vai ter vários graus de complicações. Por exemplo, cerca de 5% das pessoas que usam azitromicina têm reações gastrointestinais, vômitos, diarreia, às vezes até diarreia grave. Mas 5% de 10 milhões, gente, é muita gente. São 500 mil pessoas que talvez vão ter uma piora da diarreia, que já é um efeito da Covid, e vão ter às vezes até que ser internadas, sendo que se não estivessem tomando nada, só realmente medicações sintomáticas, não teriam. Outras complicações que são mais raras, porém mais graves, também vão acontecer. Se eu der para 10 milhões de pessoas, cerca de 0,1% delas, né, vão ter alterações de enzimas do fígado, uma hepatite por causa do remédio. Parece pouco. 50 mil pessoas tendo hepatites, que dependendo do caso, se for um idoso ou alguém que já tinha um problema de fígado, pode ser fatal. Mais da metade dos pacientes que têm Covid tem inflamação no coração, miocardite. Então, se somar a miocardite da Covid com, né, a alteração eletrocardiográfica, intervalo QT da azitromicina, pode ser uma combinação fatal. Então, qual que é a vantagem de um tratamento precoce de uma droga muito boa, que, né, consegue evitar 50% de mortes, se ela tem todos esses efeitos colaterais? Percebeu? Muitas das vezes a gente acha que tomar remédio, se entuchar, o médico passa aquela prescrição com 200 mil coisas, eu estou me protegendo, porque a Covid é uma doença grave, porque está sendo bombardeado com informações que Covid mata. Só que a Covid mata 1% dos pacientes. Se você é um paciente jovem, né, sem comorbidades, seu risco é baixo. Agora você começa a tomar remédio em cima de remédio em cima de remédio, você está aumentando o seu risco. Não é assim que se trata nenhuma doença. Cada doença tem que ser individualizado para cada doente. Cada paciente tem que receber as medicações que ele precisa. Se isso vale para qualquer outra doença, isso também vale para a Covid. Então, vou fechar minha explicação de hoje colocando isso. Vamos
mudar um pouco a nossa percepção de risco. Vamos focar os nossos esforços naquilo que realmente é perigoso, como por exemplo, aglomerações, ir para locais desprotegidos sem máscara, fazer coisas desnecessárias nesse momento. Vamos evitar de tomar medicações só porque alguém disse que funciona, porque pode funcionar, sendo que você não sabe como é que vai ser a sua doença se você está doente. Procure um médico, procure um bom médico que dê atenção para você e que esteja atualizado com os protocolos de segurança que o mundo inteiro está usando. E principalmente, vamos parar de ter medo das vacinas. As vacinas são aquilo que está realmente vencendo essa pandemia e elas são extremamente seguras. Como eu disse, talvez uma das mais seguras do mundo. Tá certo, pessoal? Vamos se cuidar, mas vamos se cuidar com inteligência. Não deixe que ninguém manipule a sua mente. Saiba onde colocar as suas fichas e saiba do que você tem que ter medo ou não. Por exemplo, eu passei esse vídeo inteiro com um creeper atrás de mim e eu não estou preocupado, porque eu acho que no mundo real eles não explodem, né? Ou explodem.